Episódios 11 e 12 de Komi-san. Eu sou o Thunder. E arco da Najimi ficando bilionária com o corpo alheio. É fantástico. Eu sou o Rafa e come de média, é só isso que eu preciso. Eu sou o Igor e essa frase do Rafa ficou péssimo. Mas ficaria pior fora desse contexto. A ideia é essa, meu bem. Pode ir, Maurício. Ok. Ninguém vai te atropelar. Pode ir. Ok. Tá seguro. Aqui é o Maurício e o Comissão tá errado. Porque se fosse no mundo real, o que a Najimi não ia precisar usar o corpo alheiro. É só usar o dela que os otakus já dão dinheiro pra ela à vontade. Maurício, quando você achou que ela já não usava? Faz sentido. Olha, no mangá eu nunca vi isso, tá? Eita. Não sei que meu mangá de amigo. Comissão você Existem coisas que o mangá não pode mostrar, você tem que entender essas ideias. Ah, entendi. Você comprou esse mangá na Comic Cat, por acaso? Então, se eu comprasse na Comic Cat, veriam umas coisas a mais que eu não preciso, mas tudo bem. Exatamente. Até porque a Comic Cat é um conceito de ganhar dinheiro como a Najimi fez, né? Mas, enfim, não é apenas ganhar dinheiro que Komi-san é sobre. É sobre o que é melhor, né? O que vai fazer a sala em conjunto? Uma banda? Uma casinha de terror? Vamos fazer o quê? O que mais eles pensaram muito de besteira lá? Fazer um negócio Coisa genérica de festival escolar. Pois é, sabe? Não, foda-se. Tipo, fazer filme, fazer banda. Mas não, o negócio é meio de café mesmo. Vamos pro safe, por quê? Porque a Komi escolheu. Komi escolheu, todo mundo foi por cima. E é isso aí, rapaz. E Exato. essa sketch, ele é literalmente, tipo, tudo que a gente já viu de Komi-san, sabe? Olha, vamos conversar e escalonar a situação, mas o voto final é da Komi, vamos respeitar o voto final da Komi, porque, obviamente, ela sempre vai dar o voto final pra tudo, a voz dela é mais forte do que todos. Bem característico, inclusive, isso. A voz dela é mais forte do que todos. Você sabe que pra começar, isso não funciona tanto. Isso funciona porque quando ela sobe em cima do prédio e vai gritar, ela faz um ki, aí todo mundo, ah, meu Deus. Então a voz Mas dela... aí você tem que a voz dela é reinterpretar o que é essa força, entendeu? Exatamente. Não, ela tem uma força de expressão, entendeu? Não, Tem um poder. Também não! não. Ela tem a empatia coletiva de que todo mundo querer ouvir ela. É diferente, não parte dela. Parte do público-alvo. Então, mas é isso aí. A força dela não é dela. Então a força dela é dos gados. A gente pode usar isso como métrica de poder, então? Sempre Exatamente. Olha. foi. Sempre foi. Então tá errado que o Najimi não é o que tem mais força. Mas aí que tá, é porque se fosse, o universo de Komi entraria em colapso. Imagina, a força de Komi colapsando com a força da Najimi. Não pode existir dois seres perfeitos aqui. E também porque é um universo ficcional, não é a realidade. Olha, Então dá pra assistir qualquer coisa na ficção, veja bem. é verdade, porque daí Cuidado. volta na conversa do poder do enriquecimento usando o corpo. Não. Não. Tá cada vez piorando esse chá, muito bom. Não. Aí vamos desvirtuar isso daí, que não é assim que funciona. Não é usar o corpo. Não? Não é usar o corpo. É. É usar o impacto e o valor intrínseco à classe social no qual ela pertence. No caso, a classe social deusa. Então é outra história. Então não vem com esse papinho aí de usar o corpo. Não, usar o corpo é meros mortais. Ela não é um mero mortal pra utilizar o corpo. Ela simplesmente, a presença dela faz com que todo mundo se ajoelhe perante ela. É diferente. E a Najimi ganha dinheiro em cima disso. Justo. Isso Obviamente. me parece mais usar o poder da demanda. Inclusive, eles tentando escolher a demanda, se a Komi vai ficar com saia longa ou curta de mage, é interessante. Então, na verdade, a Najimi nada mais é do que um sacerdote que ganha dinheiro em cima de uma entidade. Fantástico.
E o santuário é... É a escola. Caralho, mano. Não, o santuário é o café made. É um café made, o café made. Justo. Make sense. Putz, tamo indo longe. Sim. A gente também tem a nossa cavaleira pra defender o santuário dos maids, né? Que é a nossa cavaleira Shinobi. A gente tem o nosso pet também no santuário. E a gente tem a serial killer pra defender. A serial killer Tsundere e Yandere pra defender o santuário. Pô, isso aqui daqui a pouco vai virar Cavaleiro do Zodíaco. E já não virou? Ainda não. Ainda Nunca vi a Saori levar um copo de água pra alguém. Até porque a dubladora não é a Saori, é a Koga. Puta merda. Não tá dando certo. Hoje não tá dando certo. Você não tá querendo ajudar. Nada tá tentando ajudar, Igor. Inclusive, Sr. Tano, se você não querer ajudar, eu vou lançar a comparação proibida. E Quantas? Quais delas? Então eu vou lançar uma. Porque você ficou nesse papinho, demanda. Não, usando o corpo. Não, Tano. Se você trocasse a Komi-san e colocasse ali o Neymar, a Najimi ia lucrar tanto quanto. Peraí, você tá falando que o Neymar de Made rende mais dinheiro que a Komi? Sim. Tá. queremos comparações disso aí. Tá, eu... Absoluta. Mas isso ainda é uma demanda, Igor. Porque existem pessoas que vão lá para isso. Mas é a demanda? Porque o Thunder falou, não, a demanda é por causa do corpo. Não. Demanda por causa da persona, do indivíduo. Entendeu? Do e é corpo isso que eu tô do indivíduo. falando. Não, aí se você tá falando isso, Thunder. Se você tá falando isso, não sou eu. Eu sou servo da entidade Neymar, servo da entidade Komi-san. Se você tá indo lá por causa do corpo do Neymar ou por causa do corpo da Komi-san, aí o problema é teu. Podemos voltar pra Komi-san? Devemos. Aproveitando o gancho que vocês estavam falando da demanda de Komi-san e tudo mais, a gente pode voltar para aquela sketch que eu achei até interessante e até um pouco, vamos dizer assim, o contrassenso da escolhendo o vestido da Komi-san curto ou longo, que é até engraçado e contradiz essa papagaiada que a gente ficou aqui o tempo todo falando, não, da demanda de Komi-san, de ganhar a coisa com o corpo da Komi-san, porque justamente o escolhido pra ela é o vestido longo, enquanto todas as garotas do meio de café estão com vestido curto, tipo... Eu entendo que ainda é o apelo de waifu que o anime tá querendo vender, mas eu achei interessante que eles foram para um lado um pouquinho diferente, não o tanto depravado das coisas. Mas é claro, porque a ideia do vestuário de maid, como já foi falado por mim, em cima da conversa que eu e o Tano tivemos sobre Kanojo mo Kanojo entre maids e bunny girls, Nossa! maids têm uma variedade que permitem essa ideia e essa singularidade que só pode existir para Komi, porque ela é a deusa. Inclusive, faltou aqui a Kobayashi pra fazer um papel melhor do que o sommelier de maids. Porque ele não foi a fundo a própria caracterização, ele foi a fundo apenas do papel, né? No estereótipo. Exatamente, por isso que foi. Por ele não funcionou, porque Exatamente. ele só foi no raso. Ele bateu no raso. Ele só fez o estereótipo dele de forma superficial. A Kobayashi nos mostrou que dá pra conversar de uma forma extremamente profunda sobre maids, e esse cara não conseguiu chegar e fazer isso daí. Que, inclusive, iria, de fato, conversar sobre vestimenta. Que meio que fica de uma forma... fica em segundo plano a própria conversa do fato dela ter uma vestimenta de uma maid mais tradicional do que todo mundo lá com uma maid mais curtinha, né? Uma roupa mais curtinha de maid. Então, fracassou no estereótipo dele de ser um sommelier de maids. E o cara errou. Inclusive... Objection. Porque aqui, Komi-san faz algo fantástico. E ele, dentro de Komi-san, faz algo fantástico. Que é respeitar o level design. Porque a gente sabe que nenhuma garota ali, exceto a Shinobi, eu vou dar esse ponto positivo pra ela. Ninguém sabe como funciona a maid. Ninguém agiu como maid. Então não tem um conhecimento prévio. Logo, a forma como ele se torna crítico é com base no conhecimento e nas habilidades de quem está sendo analisado. Ou seja, ele diminui o seu senso crítico
pra equilibrar com as expectativas e com o nível que é apresentado ali. Então ele nada mais é que alguém misericordioso na forma como ele segmenta a sua crítica. Igor, isso diz muito mais sobre o cara que tá fazendo isso ou sobre você quando tem que fazer análise de anime ruim de temporada? O Igor. Os dois. Principalmente o Igor. Eu tava sentindo uma empatia muito desproporcional à situação quando você começou a falar, entendi. Ok. Dou pontinho pela sua empatia. Não, porque qual que é o ponto? Se você criticar este personagem, você diretamente está criticando o roteiro de comissão. E eu estou usando o raciocínio lógico pra defender o roteiro de comissão. Não é pra tanto, a gente não tá em Tsukitolaika, gente. A gente pode voltar. Eu sei que quase ninguém aqui lembra direito o que aconteceu no episódio de comissão. Faz várias semanas que ele passou. Eu só me lembro da Mage, meu irmão. Então. Mas teve a sketch antes da loja de construção, da garota lenta, que eu acho que todo mundo esqueceu. Eu também tinha esquecido, eu lembrei Mas agora. ela também esqueceu, então. Não é que ela esqueceu, é porque Ela não se lembrou ainda. A gente tá respeitando a estrutura narrativa e colocando ela depois. Exatamente. Eu lembrei. Pô, eu também lembrei. Não, você não, Não. Eu fui mais além, eu encarnei a personagem, eu demorei pra lembrar. Não, eu lembrei, só que eu esperei a gente entrar no momento propício pra falar sobre ela, porque temos que Entendeu? Você é a respeitar pior pessoa pra Pink falar Chan. isso. Mas Você é a pior pessoa pra falar isso. vocês nunca saberão quando eu lembrei e não falei ou quando eu só esqueci mesmo. Mas a Pink Chan é interessante porque ainda tá sendo introduzido mais personagens que estão vindo em primeiro plano, fazendo um jus a uma sketch que é propícia a uma situação, concatenando a apresentação de personagem. É uma estrutura que eles estão fazendo isso de novo, gosto quando eles fazem isso, e quando o personagem é bem introduzido, porque a sketch fomenta isso e o contexto também. Porque diferente de outras yandeiras na vida, que estão lá para e pela maldade, aqui não. Você tem, de novo, comissão aproveitando para fazer mais uma personagem ser inserida aqui nesse contexto e fazendo uma sketch que aproveita isso daí. Inclusive é bom porque esse momentinho de comissão do episódio 11 e 12, quando ele é um episódio contínuo, você cria um contexto maior para gerar uma situação, que é o festival escolar. E aí você tem mais possibilidades de trabalhar dinâmicas de grupo, introdução de personagem e fazer algo que seja mais cronológico, mais sequencial. E quando ele faz isso e aproveita para quebrar um momento, para introduzir uma nova personagem e essa se manter agora no cast principal, é bem benéfico para a própria história e mantém ainda a ideia de vamos continuar introduzindo o personagem. Eu não sei mais quantos personagens tem, mas se ele continuar fazendo isso, ainda assim é benéfico, porque dá uma sensação de não inflar o cast de personagem e fazer a sketch funcionar tanto por uma sequência para os personagens principais, quanto para os novos personagens que estão sendo inseridos para serem utilizados posteriormente. Inclusive, essa sketch usou bastante a Nessan e a Pink Chan. O Tori, se eu não me engano. E é legal até que, vamos dizer assim, esse momentinho. Comissão vai continuar introduzindo personagem por um bom tempo, tá? Tem mais uma meia dúzia de personagem pra ser introduzido aí, gente. Calma. Vocês acham que a segunda temporada não vai ter... O cast já tá todo apresentado? Calma, tem mais gente. Até ele começar a querer desenvolver. Tem quase os 100 amigos da comissão que ele tem que apresentar, gente. Calma lá, o objetivo é 100 amigos, não se esqueçam. Puta, não, peraí. Se eles forem fazer isso, ser literal, eu vou bater palma. Porque ninguém chega a fazer isso. Todo mundo fala, eu quero 100 amigos, eu quero 100 namorados. Nunca chega a isso. Nunca chega a isso. Então, comissão vai... Olha, eu acho que chega perto, hein? Eu acho que chega perto. Não sei como tá agora, porque faz um tempinho que eu dei uma pausada no mangá pra ler tudo em sequência, mas chega perto. Mas, voltando esse estilo de roteiro de comissão, que é trabalhar esses personagens secundários, são basicamente estereótipos, e botar eles cirurgicamente no momento certo, para fazer as interações serem legais, variando esse estereótipo de acordo com o ambiente que é conveniente, etc, etc, etc. A gente já falou disso, tinha passado. Eu gostei dessa... eu acho legal essa junção que eles fazem, tanto da Nessan, que é essa personagem mais madura, nesse momento que a comissão ela tá preocupada, ela quer se inserir entre os novos amigos dela e não consegue fazer isso,
e botam justamente a Otori, que é mais lerdinha, junto nesse grupo. Porque ela é tão lerda que ela não se importa com essas coisas de Deus da comissão e trata ela normal. E daí você tem essa integração de personagens dela, de fato, através dessa personagem que é tão lenta, que não liga para esse endeusamento dela, ela consegue se inserir mais e, de fato, ativamente participar e ajudar no festival. E a gente vê mais um pequenininho, mais um pequeno progresso de personagem da comissão. E eu gosto como ele vai cirurgicamente botando esses personagens para ir montando isso. Ainda é uma progressão muito pequena, ainda começando seu passo de formiga de sempre, mas eu gosto como ele vai montando essas questões. Conveniente, mas bem montado ainda e coerente com o roteiro. Até porque a régua que a gente tem de animes que fazem algo parecido e fracassam miseravelmente dá um patamar assim muito elevado pra comissão, não só pelo seu mérito, mas também porque a régua é muito baixa. Então, quando a gente tem comparações com comissão de obras que fazem algo parecido de formas episódicas e de progressões lentas, mas funcionais, cara, a gente tem comparações tenebrosas. Então, parabéns pra comissão para conseguir manter essa sequência de progressão lenta, mas saudável, principalmente pelo próprio tom que ela tá tendo, né? É que, querendo ou não, ainda não tem conflito direto com a comissão. O conflito dela ainda é o próprio dela de comunicação. Ainda não existem momentos dela ser forçada a tomar uma atitude por si só, vamos dizer assim. Ela ainda está na zona de conforto. Talvez na próxima temporada isso mude. Veremos esse ano, inclusive. Gostei desse bait aí. Gostei desse bait. Vocês não sabem quanto que eu me seguro para não soltar 30 mil spoilers de comissão. Inclusive, já soltei em chás passados sem querer. Peço desculpas ao chat de novo. Mas vocês não sabem como eu me seguro. Mas você deixa Nem parece que eu amo esse negócio, né? Não. Em contraste ao tanto que você se segura, o Tadano não se segura. Eita. E o Tadano não se segura é uma frase bem complicada dependendo do contexto. Nesse contexto aqui, fantástico. Né? Fantástico. Cuidado pra inserir um E aí no meio dessa frase, que pode prejudicar ainda mais o entendimento, né? Mas, independente disso... A piada. Eles fizeram literalmente a piada do Tadano ser sacaneado a todo momento. A ideia deles Tadano Hito, o comissão com seus nomes que basicamente remetem ao estereótipo do personagem. Ele é um garoto completamente normal, que é zoado por todo mundo por ser normal, por não ter nenhuma excentricidade, digamos assim. E a sketch para fazer o chip, né? Aproveitar. Quem cuida do atendimento ao cliente, todo mundo ali, as maids. Então bota dando de maid para ele trabalhar junto com a comissão. Ponto. Justo. E zoam ele. Aproveita a sketch para todo mundo zoar e rir do Tadano, porque daí aparece a irmã dele e tudo mais. Acho que aparece a mãe da comissão também. O irmão, acho que o irmão da comissão é um caso à parte, a comissão do sexo masculino. Literalmente o Kirito de Otome Game, Thunder. Eu não posso associar o nome da Komi com o aspecto do estereótipo dele. Se alguém raciocinar um pouquinho, não faz isso, tá? Não faz isso. Thunder, não, você não faz isso, para, mano. Pô, e eu achando que eu tinha passado o ponto quando eu fiz a analogia com o Neymar. Aí o Thunder vem e mete essa e fala, porra, devia ter feito mais, né? Acho que foi pouco, né? Eu achei que o momento de piada já tinha parado, mas tudo bem, né? Agora que o Thunder legalizou, também vamos junto, né? Inclusive, vamos junto. O Thunder abriu a porteira, agora passa a boiada. O nível de desenvolvimento do Tadano é fantástico, né? Porque você... É aquela coisa, desenvolvimento processual, que a gente tanto cobra da Komi, a gente vê no Tadano. Porque no começo, por meio do flashback, é introduzido que ele era Shinobio. Ele evoluiu de Shinobio
pessoa normal, Made. Pô, ele alcançou o Nirvana em uma temporada. Praticamente uma girl. Maravilhoso. É. Colocou a Najimi no chinelo. Ai, ai. Inclusive, chat, e aí? Nota pro Tadano. Tadano Made, vai. Agora. Não faz isso. Agora ele abre a porteira. Tá, Mas passamos pra próxima sketch, a sketch do telhado, todo mundo Por favor. gritando. Obrigado, maravilhoso. Agora vai passar a boiada, vai passar as gadadas. Essa sketch é bacana, cara, porque, tipo, ela cria aquela. Aquela expectativa de, ela vai falar, olha, finalmente vai acontecer alguma coisa. Vamos criar uma situação onde quebra o conforto dela e ela precisa interagir, ela precisa agir de uma forma vocal. E aqui escalona pra caramba, mas, obviamente, eles utilizam o fato de todo mundo ser eufórico por ela, então qualquer micro-reação, o micro-expressão dela já faz ela ser resolvida, né? E volta um pouco o que o Maurício falou, de fato ela nunca foi criada uma situação onde ela precise interagir de uma forma muito mais efetiva, então qualquer fragmento dessa interação já resolve se a sketch, já dá o tom correto para a piada, e isso é ótimo. Porque daí não cria nenhuma situação traumática a ela. Porque imagina uma pessoa que tem problema de comunicação subir em cima de um prédio e ter que gritar pra uma multidão. Parece só um pouquinho assim escalonado ao problema que ela tem que lidar. Então é legal como eles resolvem isso. Mais uma sketch criativa pra fazer essa interação. A cereja do bolo... Desculpa cortar, Maurício, esqueci só pra comentar. A cereja do bolo nesse ponto é justamente a inversão de papéis com a maior voz de todas sendo o pessoal de baixo. Uhum. E de novo, o Komi-san mantendo o seu ciclo de... Ele cria uma situação, vamos dizer assim, de contraste, entre aspas, de conflito leve com a Komi não consegue resolver direito, todo o público à volta dela endeusa ela por qualquer ato que ela faz, esquece a situação, volta e o pessoal do backstage Tadano e Najimi vai lá, socorre a Komi e fica nesse ciclo de piada, mas eu pelo menos acho interessante que como ele vai variando cenários, lugares onde esse ciclo acontece, variando os personagens estereótipos que faz essa roda girar, acaba não ficando tão repetitivo. Uhum. Eu acho até interessante. E de quebra, nesse meio do caminho, nós tivemos alguma sensação de causa e consequência, porque a nossa capitalista suprema Najimi foi punida. Porque tem limite para tudo que você faz nessa vida. Então é interessante que, tipo, ele vai aproveitando até esses intervalos de episódio para, tipo, Najimi tá passando dos limites, aparece o comitê, os monges, vem para um retiro espiritual com a gente, você tá muito eufórica. Em transição de quadro aí dos intervalos comerciais, o eufórico. Dá uns tapinhos aí que tu tá precisando descarregar, a mente tá muito poluída, né, gente? Depois você volta. Tá ganhando muito Volta dinheiro. purificada. Mas isso é bom, cara, porque assim, eu acho que nesses 2 episódios ele mostrou de fato uma progressão nesse pequeno espaço de tempo e nessa circunstância que ele criou. Porque você punir a Najimi, você dar consequência, você fazer sketches que, de fato, o resultado dela tem uma progressão, é uma coisa que Komi não fazia muito. E todo o final de sketch, por mais que não mudava muito o status quo de personagem de mundo, ainda assim a progressão era aquela micro evolução de personagem que era boa, mas nada muito sentida a longo prazo. Ou melhor, era só sentida a longo prazo. Aqui, você dá um revés de uma ação, de uma piada, que inclusive começa com uma sequência de piadas maravilhosas da Najimi basicamente ganhando dinheiro em cima de tudo e todos, e numa sequência eufórica de como ser um capitalista selvagem. É muito bacana como vai progredindo essa sketch, como vai evoluindo a sketch como um todo.
pra fazer a piada e coisas do tipo. E aí você dá uma consequência pra isso, pra aquele momento da história, que de fato é eles serem desqualificados por conta do que ela fez. Então é bacana, cara, é bacana porque é um dos poucos momentos que Komi-san tá criando uma perspectiva geral de causa e consequência que mude uma situação que está sendo vivida, não apenas pela piada, mas também pela uma situação daquele mundo que isso é alterado por conta de uma consequência de ação de personagem. Isso é legal, isso é bacana, dá uma dinâmica diferente. Não necessariamente precisa ser assim, mas eles se proporam a fazer uma sketch que faça isso, ou um pequeno arquinho que tem esse respaldo. Gostei bastante disso, tanto de uma forma abrangente, no sentido de montagem, quanto de micro, de uma sketch conectando a outra. Nossa, engasguei. E além disso, tem o próprio senso de proporção, né? Porque é interessante como começa bobo, e eu acho esse tipo de crítica muito bem colocado. Porque você começa com algo bobo, uma fotinha, vou dar uma dadinha junto, transição de cena, paga 2.000 ienes e dá um tapa na maid. Tem um pouquinho de escalonamento nisso da Gibi. Tem um pouquinho de escalonamento. Então aquela coisa, a ganância foi tão alta que escalonou ao ponto que 2.000 ienes ele tá dando tapa. Não foi identificado aonde. A criminalidade. O crime foi identificado. Aonde que o crime acontecia, não. Por parte da Najimi. Então eu gosto desse tipo de detalhe, porque é aquela coisa. Komi-san, ele tem uma piada meio que padrão, que é utilizar a Komi em contraste com uma situação e fomentar a piada em cima disso, na reação dela ou das pessoas em volta sobre aquele contexto. Quando você pega personagens que estão fora daquela situação, a Komi não é a primeiro plano dentro daquele contexto em específico, porque cada um daquelas personagens, das maids e do Tadano incluso, que estava em primeiro plano, tinham uma característica que eram, vamos dizer assim, exploradas pelo Najimi na forma como ele introduzia. Então, a Petzinho você vai passear com ela. A Shinobio você vai tirar uma foto com ela. A garota que é competitiva, você vai disputar Jokenpô com ela e você vai pagar pra fazer isso. Ou seja, ele literalmente estava utilizando a característica de cada uma das personagens pra fomentar esse tipo de coisa. Então é algo interessante porque é uma estrutura que utiliza os personagens secundários. E é algo que eu comento bastante, que querendo ou não, todos os conflitos são irradiados e são derivados da Komi. Aqui não. Aqui, literalmente, quem cria isso é o Najimi, e os conflitos que existem ali dentro, as situações que são colocadas, são interações entre os personagens secundários e as maids que estão ali em segundo plano. Então eu acho isso interessante porque também traz esses personagens para primeiro plano para ter algum valor, para fazer uma piada em cima deles e para dar valor para eles. Então, querendo ou não, esse tipo de abordagem é muito interessante para que a estrutura da piada não seja repetitiva, não fique voltando sempre na mesma piada. E dentro do timing do episódio funciona muito bem, porque é uma quebra entre dois pontos onde a Komi-san tá em primeiro plano e o conflito da Komi-san tá em primeiro plano. Que era ser ou na questão de quando ela vai fazer o pseudo-discurso, né, o discurso do Nya dela, e o outro ponto de quando volta e a Najimi é presa pra encontrar o seu Nirvana pelo tanto de dinheiro que ela fez. Então eu gosto desse tipo de estrutura porque é uma quebra legal, funciona bem da piada e principalmente utiliza os personagens secundários e tira um pouco da comissão do primeiro plano para você ter esse senso de ambientação e do ambiente mais vivo, não ser só a comissão para tudo. É uma estrutura até um pouco mais rica do que eles utilizam aqui, né? Talvez uma das sketches mais ricas que eles fizeram, em âmbito de utilizar uma série de elementos distintos para fazer a própria sketch, e isso só pode ser feito de fato porque chegamos num ponto da história que dá para fazer isso, dá para criar mais diversidade, usar elementos diversos para fazer essa sketch. É realmente muito interessante, cara. É uma boa progressão. E também combina com o seu episódio final da temporada, porque eles aproveitaram esse contexto do festival esportivo no qual o material original já fazia essa junção dos da maioria dos personagens apresentados anteriormente interagindo juntos nessa situação, para dar um senso de fechamento e continuidade, de fechamento e tudo, fechamento de temporada. Então,
sketches que antes eram isoladas, então aquela situação X fomenta tal estereótipo de personagem, aparece aquele grupo de personagens que estão relacionados que podem se relacionar bem com essa situação, e é sempre isso, cada sketch é um grupo de 3, 4, no máximo 5 personagens interagindo. Aí eles aproveitaram esse contexto para dar um jeito de botar todo mundo ali dentro, e até legal porque combina com essa temática de episódios de fechamento final da temporada, até inclusive para esse sketch de comédia de punição da Najimi, com quem primeiramente vem buscar ela para punição é aquela personagem da biblioteca que dava as porradas em todo mundo que falava demais. Então ele já a todo momento vai fazendo essa referência, tipo, essas dezenas de personagens que você viu essa temporada, eles estão aqui, essa escola é viva. Tá todo mundo aqui interagindo e tudo mais. E de quebra botando mais personagem ainda de outras salas. E continua a introdução de personagem. É bom, porque já que tem que introduzir muito, deixe pelo menos a maioria deles no plano de fundo. E quando eles aparecerem em primeiro plano, você já sabe que aquele personagem existe, aquele estereótipo tá ali. Uma coisa que eles fazem, que eu acho que eles poderiam até fazer um pouco a mais, talvez eles até façam, mas é tanto personagem que às vezes a gente nem repara, é como fazem com o ninja, que pelo menos ele já interagiu em alguns episódios, não diretamente, mas como um grupinho que adora a Komi-san, e a Cavaleira, que ela sempre tá ali no fundo, ela sempre tá com uma armadura. Você fala, puta, esse personagem não veio ao primeiro plano, não rolou nenhuma sketch que fez a gente conhecê-la de fato, mas a gente sabe que ela existe. Então, é uma coisa bacana, porque se aos poucos eles vão sendo apresentados, eles estão nesse ambiente e esse mundo é vivo, que bom, é ponto positivo pro próprio roteiro de Komi-san, para fazer as coisas serem encaixadas posteriormente no seu tempo e trazer 1 bilhão de personagens aqui pra trama. Bem, eu acho que depois disso é basicamente o pessoal lá no bailezinho, né? Vamos dançar com a Komi-san. E depois, bora pro karaokê e fazer a Komi-san cantar. Fantástico. Que não canta. Ou canta, não sei. Ela não canta. Ela não canta. Não pode cantar. Não canta. Não pode cantar. Inclusive, diga. com relação ao baile, ela não canta, mas ela dança. Porque não precisa de voz pra dançar. Exatamente. Exatamente. Mas o ponto não é esse, Rafa. Porque quem ganha toda a cena é o Tadano. Porque ele vai lá, ele interpreta e ele vai e faz. Então ele cumpre todo o processo de entendimento da comissãozice e toma ação. Age como um protagonista. Depois dessa cena, a gente precisa rever a qualificação dele no Awards. Porque ele, como protagonista, levou a comissão dentro daquela situação. E o mais importante de tudo isso é que a roupa dele foi respeitada. A vestimenta foi respeitada. E eu acho isso fantástico. Só tem um detalhe que faltou, que aí só o Crad pode resolver, que quando ele começou a dançar, tinha que tocar Dança Gatinho Dança. Tirando isso, 10 de 10 a cena. Não quero mais fazer comentário. Eu não quero fazer meu comentário nesse chá. Próximo. Eu ainda quero porque é Komi-san, porque ele merece, mas... Não, o Igor tirou toda a minha vontade. E você também com essas piadas horríveis. Parabéns. Ei, calma, eu não invoquei aqui eu até esqueci o nome do cara lá que fala dança do gatinho. Você esqueceu, não me diga. O Rafa tá fazendo cosplay de Shigemori, que perdeu a vontade de viver. Calma lá. Respeitos de fundo. Foda. Agora que eu vi, eu posso. Tá bom. Terminou de ver, pelo menos. Tô no episódio 5. Tem chão ainda. Voltemos pra comissão. Bem, desculpa, a Megumi começou a falar aqui, tive que mutá-la, porque... Rodrigo Faro, obrigado, viu? O chat nunca me deixa na mão. Piada. Caralho. Ele queria sair da piada, viu, Rafa? Imagina se ele não quisesse. Puta que pariu. Pois é.
Ai, ai. Por fim, o último sketch pra fazer de fato todo mundo cantar ou criar aquele ambiente de interação. E é legal, porque é o último sketch que meio que fecha uma temporada de introdução de personagem, de interações, de evolução, e fechando com a própria ideia do Tadano ainda continuar sendo ignorado por tudo e por todos, porque ninguém liga pra ele, tirando a Komi e a Najimi, porque a Najimi gosta de todo mundo. Então... Porque ele também é um alvo fácil pra Najimi fazer, assim como a Najimi faz a Komi, manipula a Komi ao bel prazer, ele também, ela de tabela também faz escuta dano pra se divertir por aí. Uhum. Não, com certeza, com certeza. Então ele usa isso daí pra fechar a temporada em si, pra gente esperar fortemente a próxima temporada. Mas ainda tem... Teve um excelente anúncio, por que sinal. teve um excelente anúncio. Inclusive, Marvel chore, porque um pós-crédito como esse, jamais você conseguirá fazer. Jamais. Não tá conseguindo nem fazer filme direito, e quem dirá pós-créditos. A Komi faz parte do universo da Marvel? A Komi faz parte dos Vingadores? Se ela fizer parte, aí pode ser que um dia consiga. Caso contrário, desista. Ah, mas aí, se ela for dos Vingadores, a gente não tem mais uma equalização de poderes aqui. É a Komi em cima e o resto. Acabou, não tem... O que todos pensam. Quando na verdade ela só tá tremendo num cantinho. É tudo uma ilusão de ótica. É só perspectiva. É o quanto você infere a obra. Enquanto você infere que ela está, na verdade, concentrando o seu poder. Ah, mas é claro, mas é claro. Ai, ai, muito bacana, cara, muito bacana. Considerações finais sobre Comissar? Acho que 2 pontos, né? 1. Primeiro, nota. Sim. E segundo, mais importante, qual música vocês escolheriam no karaokê? Ok. Eu vou anotar. No momento apropriado, vocês vão cantar. Eu também. Evidências, já falei. Eu vou cantar essa porra hoje é de Traveco. Pode escolher um dos dois. Quê? Peraí, oi? Eu tenho Mas dúvida, Rafa. O Najimi é o Vanderlei? Com toda certeza! Ah, então ele tem que ser a ideia errada, beleza. Mas é o que mais traz. Eu não sei se eu entendi o contexto. Eu não conheço essa música estranha. Evidências eu tenho um contexto pessoal e hoje é de Traveco é supremo. De fato, Supremo. Eu não conheço a segunda música e Evidências eu não lembro de cabeça como é. Eu sei que música é essa, mas eu não lembro de cabeça a letra e nada. Eu acho que eu tô bem assim, tô feliz. Tô feliz, minha vida é melhor assim. Então, beleza. Agora eu quero saber da música. Eu vou anotar aqui. Eu já anotei a do Rafa. Eu vou anotar de todo mundo, chat. No momento propício, todo mundo vai cantar. Tá, Paulo vai cantar. Também. Paulo vai... Ok. Tá bom. Então, eu vou pra resposta fácil, porque inclusive já cantei e já usaram como abertura essa canção que eu fiz. Então eu vou ficar com Crossing Field. Nossa senhora, mas é muito otaku, cara. Meu Deus, tem todas as músicas que você pode escolher. Até o Rafa foi pouco otaku. O Rafa premiou a MPB, a música popular brasileira. E o Tano foi pra Crossing Field. Tá bom, tá bom. Então a gente tem que ser menos otaku nas escolhas, certo? Não, pode ser otaku, fica à vontade. Só tô trazendo esse ponto, né? Porque até o Rafa se libertou disso. Mas olha se você só, quer. até o você Rafa. Se você quer cantar, eu. fica à vontade. Caralho, mano, ele meteu essa, até o Rafa. Maurício? Vocês me botam numa situação ruim, hein? Maurício. Porque eu não lembro música nenhuma de cabeça, de nada. Não, fica tranquilo. Você só precisa falar o nome de uma música que no momento propício você vai cantar. Mas até lá você vai ter tempo pra decorar, fica tranquilo. E se não Sabe decorar, melhor ainda. Sabe o que é mais maluco? Só 2 vieram na minha cabeça com a letra. Uma é o... Eu não lembro o nome da música, mas é o Cálice, o Vinho Tinto de Sangue, eu acho que é do Caetano, que é uma música relacionada à ditadura militar. Não sei porque ela veio na minha cabeça agora. Foi longe. Cálice Pai. E
We Are de One Piece. Nossa senhora. Não me perguntem o que o meu cérebro tá pensando. Eu sou péssimo com música. Adoro botar a música no fundo pra fazer som ambiente, mas não lembro letra de nenhuma. É Cálice, que é o jogo de palavras na ambiguidade de cálice. Então, cálice de instrumento e cálice de fique quieto. Isso. É uma alusão à questão da ditadura militar. Essa música é muito legal, ela tem um contexto muito bom. Caraca, 2 extremos. Incrível. Não me perguntem o que o meu cérebro tá pensando. Obrigado, Igor. Você fez eu bugar o que já é meio bugado. Agora o Igor tem que revelar o dele. E? Agora você tem que revelar o que você cantaria, Igor. Oh, tem tanta música. Eu vou roubar, dane-se. Eu vou roubar, Bob. mas vocês não vão contra-argumentar. A minha música é o hino do Corinthians. E se quiser, eu canto agora. Eu não tenho problema, eu canto agora. Eu sei o hino de cabo a rabo. Não tem erro. É o hino do Corinthians. O chat quer que você cante, Igor. Mas eu não Não quero. agora que a gravação tem que terminar. Não, eu não quero. Guarde isso para uma futura possibilidade disso poder ser encaixado em algum contexto que faça sentido. Você sabe que a primeira vez que a gente se encontrar, a gente vai fazer isso, né? Vai. Vai. Ou se vai. Inclusive, como basicamente todo mundo escolheu 2 músicas, eu também vou fazer isso. Eu O não hino do escolhi. Corinthians. Então, verdade, né? Eu não Eu sou escolhi. padrão Crossfield. Mas eu também vou escolher 2 músicas, então, o hino do Corinthians e Velocidade da Luz do grupo Revelação. Todo mundo erra sempre. Todo mundo vai errar. É isso aí, pô. Meu Deus! Se você quiser escolher mais uma, você me avisa que eu coloco aqui. Mas tá aqui guardado o arquivo chat. Quando rolar a junção para o karaokê, essas vão ser as músicas. Ok. E o chat já corrigiu a minha falta de memória. O Cálice é Pera. Falta de memória tá tanto aqui que eu já esqueci. É do Chico Buarque. Olha só. O pessoal está indo muito a fundo, muito cult. Caraca, mano. Faltou as notas também, já Então, que o Igor fez peraí. essa confusão toda. Então, peraí. Então eu vou também puxar alguma coisa que faça sentido aqui. Quer dizer, não faz nenhum sentido. Eu vou puxar Imortal da Sandy Júnior. Pronto. Resolvido. Imortal da Sandy Júnior, meu Deus! Isso vai estar mais pra imoral. O que é imoral? Morto no choco. Pronto. Pronto, gente. Vamos passar. Culpa de Notas, vocês. por favor. Notas. Deve ser primeiro. Ai. Pois é, cara. Eu acho que eu já tinha falado, inclusive. E eu vou continuar mantendo meu 9. Porque ainda vejo muito potencial de evolução pra Komi. Tem alguns episódios que de fato recebem meu 10 redondo. Inclusive esse último episódio recebe meu 10 redondo. E ainda tem alguns elementos que eles podem acabar evoluindo a um ponto de fazer certos yanderês ou uma estrutura que a comissão utiliza ser muito além do que ele já consegue fazer. E esse último episódio, por exemplo, me mostrou que ele consegue. Se ele vai manter uma constância desse tipo de sketch e utilizar muito melhor os elementos que ele tem dentro do seu roteiro, e sendo uma temporada bem introdutória, mas muito eficiente nessa introdução, extremamente carismático, muito bem bolado em montagem de cena, utilizando todos os elementos que ele tem pra fazer Komi como um anime muito multidisciplinar até, mesmo que às vezes o contexto não entregue exatamente essa multidisciplinaridade, mas você tem uma direção que sabe brincar muito bem com isso e cria muito além do próprio contexto da obra, fazendo algo que lembra e remete bastante a Kaguya, mas sendo algo muito próprio de Komi-san fazer isso.
Eu vejo que ainda existe esse espaço pra esse 10, mas não agora. Ok. Eu vou ficar com um pouco menos, na real. Vou ficar com 8. Eu gostei de muitas sketches, principalmente algumas mais do início. Sei lá, acho que pra mim no meio ele começou a ficar meio... não ruim, mas morno um pouco pra mim, pelo menos. Mas ainda tem muito valor em tudo que ele fez. Construção de personagem mudo não por ser mudo, mas é porque é extremamente tímido em se expressar. Eu acho muito bom no que ele faz e, como você falou, tem muito espaço ainda pra evoluir. Uhum. Eu vou ficar com 9. Eu queria dar 10, muito, mas a Yandere não deixa. Pois é. Pois é. A Yandere não deixa. E indiretamente, mas que meio que diretamente bate, cara, eu dei 10 pra Kaguya. Comissão tá longe de Kaguya, por causa da Yandere, muito. Por causa também da própria estrutura. Então, cara, se não fosse a Yandere, eu daria um 10 com gosto. Por conta da Yandere, não dá. É 9 ou 8. Eu vou ficar com 9. Eu vou ficar com 9 na minha empatia por Komi. Eu ia dar uma roubadinha também, cara. Se não fosse pela Yandere, eu dava um 10, mesmo ainda achando que não dava pra dar 10. Te entendo. Olha, a Yandere é tão relevante que eu só lembrei da existência dela quando voltou o anime. Porque lendo 200 e cacetada capítulo de mangá, eu esqueci da existência dela. E durante a temporada eu também consegui esquecer da existência dela. Então eu poderia falar que eu passo pano pra tudo isso e sou vendido de comissão e dou 10. Porque no meu coração é 10. Mas eu entendo o 9 de vocês, então eu fico com 9,5. Maravilha. E é isso, cara. Que vem a segunda temporada. Vocês já confirmaram quando vai ser? Vai ser Abriu. na mesma temporada que Kaguya, se eu não me engano. Vai. Já vai ser abril. Temporada de abril tem coisa boa. Inclusive, essa temporada tá meio foda. Então, todo mundo falando, não, a temporada de abril vai ter coisa boa. Eu dei uma olhada e falei, não, gente, é porque essa tá muito ruim mesmo. Também tem essa. A situação tá meio discrepante. Mas... é isso, cara. Que venha a segunda temporada de Komi e que seja tão boa quanto essa primeira temporada. Porque os caras... Olha, é difícil ver anime no nível de Komi, principalmente sendo anime de comédia. Geralmente, animes de comédia não tem toda essa qualidade técnica, principalmente. Então, parabéns pra Komi. E é isso.